Alguém leia para mim aí o Êxodo, capítulo 1, verso 8. Nesse meio tempo levantou-se um novo rei sobre o Egito. Não havia conhecido José. Então, não é que não tinha conhecimento da história de José, porque José está até hoje, tanto na história de Israel quanto na história do Egito. O que aconteceu aqui foi uma mudança de política. Se você comparar com o Êxodo, com a dinastia egípcia, troca-se a dinastia. Agora entra um faraó, e o faraó que proporcionou a descida de José para o Egito e a permanência do povo de Israel lá, era semita. Era também da descendência de Sem, porém outro braço. Então eles eram favoráveis aos filhos de Israel. Com a morte de José, passado algum tempo, levanta-se um outro faraó, a oposição, né? Que eram à esquerda aí, começou a expulsar os semitas. Eles eram canitas, descendentes de Cã. E porque eles estavam, os filhos de Israel estavam numerosos demais, lógico que oferecia um risco para os egípcios, porque eles pensaram, expulsamos os semitas, mas esse povo numeroso está morando aqui, e Israel estava multiplicando muito, então começou-se uma perseguição, trocou a política. Mas na verdade, era a hora do povo sair. Muitas vezes situações mudam na nossa vida, e às vezes a gente continua batendo cabeça, já viu isso? Tem um livro, não sei se tem na biblioteca aqui, mas vale a pena a leitura, eu tenho ele eletrônico se você quiser ler, Que Mexeu no Meu Queijo. É uma sátira, mas que ilustra muito bem isso. E tem muita gente querendo meu queijo de volta, e já acabou, não vai ter mais aquele queijo. É hora de mudar, é hora de sair, é hora de progredir, é hora da outra fase, e a pessoa está acostumada numa zona de conforto. E Deus então usou a perseguição, no caso aqui dessa troca política, para tirar o povo de Israel do Egito. Eu vou tirar meu mapa daqui, nós vamos falar agora desse período aqui, ó. Metade já quase do segundo período, ou caminhando para metade do segundo período. Eva, esse negócio seu aqui está tudo. Só a glória. Ih, rapaz. Nem comecei a falar das pragas do Egito, o negócio que já começou. Ainda está indo para lá. Mas o que acontece? Naquele período ali, era a hora do povo sair. Deus levanta uma perseguição. E o povo estava acostumado na zona de conforto. Deixa eu te falar uma coisa, querido. Aquilo que Deus falou para Abraão, sai da tua terra e da tua parentela, é extremamente importante para Deus agir na sua vida. Toda vez que você criar uma zona de conforto, Deus tem que quebrar para Ele ser Deus na sua vida. Eu não estou dizendo que você não possa ter, né, algumas coisas boas, que você tem que viver sofrendo, pedindo de missionário. Não, não é isso. Mas o nosso descanso não é aqui. Nosso descanso é no Senhor. Não foi isso que nós cantamos ontem, né? Nos teus braços eu encontro descanso. Olha nos braços do Senhor aqui, ó. Nosso descanso é nos braços do Senhor. Todas as vezes que eu criar uma zona de conforto, eu falo assim, não, isso aqui vai ser a fonte do meu ministério. Você está lascado. A bênção de Abraão era Deus iria fazer de Abraão o seu povo, e ele seria reconhecido como o seu Deus. Para ser povo, precisa de 3 elementos fundamentais. Primeiro, território.
Segundo, lei. Terceiro, líder. Não necessariamente nessa ordem. Mas esses três aspectos aqui são importantíssimos para ser povo. Israel havia multiplicado muito, mas morava no Egito, não era a terra deles. Israel tinha agora um nome grande, mas o líder deles era Faraó. Não era para ser isso. Israel agora tinha prosperidade, mas a lei dele, ele tinha que se submeter à lei do Egito. Não era o que ele tinha que fazer. Para Deus cumprir o projeto dele de fazer um povo, eles tinham que sair do Egito. Consegue ver isso aqui? Tem certas coisas que às vezes você fica batendo cabeça e Deus está falando assim: olha, agora é mudar. Então Deus queria fazer o povo, o seu povo, e precisava dar isso aqui para eles. O povo estava acostumado no Egito, então aconteceu isso daqui. Trocou-se o faraó, mudou a política do Egito, PT assumiu, começou aquela bagunça toda, começou uma perseguição, e perseguição mesmo, porque o que os canitas pensaram? Os israelitas, eles multiplicam muito rápido, então quando vinha as parteiras e era menino, eles matavam de pronto, porque menino servia para soldado, menina servia para escrava. E lógico, Deus não se agradou disso, então é hora de sair. Aí eles clamam por um libertador. Quem que levanta? Moisés. Quem era Moisés? A história de Moisés, a gente gastaria quase uma semana para falar só de Moisés, né? Muito rica. Mas Moisés, ele era filho das hebreias. Imagina, nasceu nesse contexto de perseguição. Há até quem diga que isso era uma das dificuldades de Moisés de falar por causa de traumas de infância, né? Imagina um menino que não pode chorar. Toda vez que ele chora, a mãe fica desesperada, porque se os soldados ouvissem, se os vizinhos ouvissem, poderiam denunciar e morreria. E a Bíblia diz que a mãe segurou Moisés enquanto pôde. E depois fez aquela estratégia lá do ribeiro, né? A filha de Faraó o encontrou e ele foi morar no palácio. E há uma possibilidade disso ter sido aos 12 anos de Moisés. Mamou até os 12 anos. Os judeus acreditam nisso porque tem uma festa judaica chamada Bar Mitzvah, que é a emancipação religiosa dos judeus, que acontece aos 12 anos, até hoje. É onde o judeu leva o seu filho à sinagoga e eles declaram a Torá. E ali então eles assumem a maioridade espiritual, né, aos 12 anos. Eu já tive o privilégio de participar de um Bar Mitzvah. É uma festa maior do que a festa de casamento dos judeus. Mas se a gente for colocar assim em números exatos, Moisés ficou 40 anos no palácio de Faraó, treinado com o melhor do Egito, estudou nas melhores faculdades do Egito, ficou 40 anos depois fugindo de Faraó no deserto de Midian, quando ele mata o Egito, né? Quando ele tinha 40 anos, ele foi para visitar os seus contemporâneos e chega lá, vê um hebreu discutindo com o egípcio discutindo com... E ele mata o egípcio e ele foge. Por que Moisés fugiu? Não foi porque ele matou um egípcio. Moisés era faraó, ele era da linhagem ali, ele tinha autoridade para fazer isso. Ele não fugiu porque ele matou um egípcio. Ele fugiu porque ele ajudou um hebreu. E lembra-se,
Ele era da linhagem dos hebreus. O faraó tinha expulsado os semitas. E agora ficou se parecendo então que Moisés estaria liderando uma sedição, um motim. Juntaria o exército de Israel para se amotinar contra Faraó. E Faraó então quis a cabeça de Moisés. Moisés fugiu. Então ele passou 40 anos no palácio. Quarenta anos no deserto. Porque ele foge para Midian, que é do outro lado de... Vou fazer um desenho aqui muito horrível. É uma coisa mais ou menos assim. Aqui é o Mar Vermelho, né, que é o Egito. Ele vem para cá, aqui é o Monte Sinai. Midian é essa terra aqui, ó. Aqui estava o sogro dele morava. E ele pegava as ovelhas do sogro e vinha para cá pastorear aqui, numa certa época do ano. Ele vinha, pastoreava essa região aqui. Então imagina, o treinamento de Moisés foi 40 anos sendo treinado o melhor do Egito, melhor faculdade que ele podia cursar. Quando ele foge de Faraó, ele vai para Midian e vem pastorear e conhece a região, que depois ele passaria mais 40 anos sendo libertador do povo de Israel. Fantástico isso, né? Meu amado, você está num processo desse aqui, olha. Eu não posso precisar para você onde você está e não necessariamente acontece nessa ordem. Mas se você for honesto com você mesmo, pega um dia de folga sua e começa a lembrar o máximo atrás que você puder ir. Vai lá na sua tenra infância. E não importa quanto tempo tem que você se converteu, não importa se a sua infância foi nos caminhos do Senhor, se foi fora. Eu me converti aos 19 anos, eu não tinha princípios bíblicos nenhum até lá. Mas eu já fiz isso, já fui lá na minha turma de primeiro ano primário, nas ruas onde eu brincava, as pessoas com quem eu me encontrei, os cursos que eu fiz. E você vai ver que Deus está investindo na sua vida há muito tempo. Com um propósito. Deus tem um propósito para a sua vida. Isso não é uma frase de efeito. Mas Satanás também tem. Por isso que eu falei que, né? Satanás também chama homens para o ministério. Então, desde o princípio, Deus estava forjando em Moisés. Ah, então porque Moisés era um escolhido? Não, porque Moisés escolheu também isso. Você tem que fazer decisões. Agora você está descortinado para você a verdade do Evangelho, né? Faça decisões favoráveis para que a bênção de Deus ocorra na sua vida. Você é a bola da vez. Mas ainda você tem o exercício do seu livre-arbítrio. Se você, vou embora, não vai ter anjo que vai segurar você. Mas também se você falar que vai servir a Deus, não tem demônio que possa impedir. Porque Deus, Ele é a nosso favor. Graças a Deus por isso. Então, Moisés foi treinado no palácio. Depois ele foi forjado no deserto. E depois ele foi perseverante quando ele saiu com o povo de Israel do Egito. Qual era o propósito de Deus tirar o povo do Egito? Fazer isso aqui com ele. Precisava de dar um território, não era o Egito. Precisava de mostrar para ele a lei, e eles precisavam de ter Deus como líder. O governo de Deus é um governo sacerdotal, ou seja, Deus quer que esta lei seja o nosso guia. Cristo
seja o nosso líder. Ele quer nos orientar através disso, né? E nesse caso aqui ele estaria usando Moisés. O povo de Israel vivia aqui em cima, aqui, ó, no norte do Egito, chamado a terra de Gósen. Se você olhar, né, aqui era o Rio Jordão, aqui o Mar Morto, Mar da Galileia. Essa era a região chamada Terra da Promessa. Era para cá que Deus queria levar o povo. Se você olhar no mapa, talvez vai ser melhor desenhado que o meu. O meu tá bom, mas talvez o seu vai estar até melhor. Você vai ver que com pouco tempo, talvez 3 meses, esse pessoal chegaria lá. Era só sair daqui e aqui é para onde Deus iria levá-los, eles só faziam esse percurso aqui, ó. Mas eles não fizeram esse percurso, eles saíram assim, atravessaram aqui não precisava nem atravessar. Eles atravessaram aqui o mar e rumaram para cá, ó, para o sul. Por que não foram para lá? Porque Deus queria dar a terra, mas primeiro precisava da lei e primeiro precisava mostrar a liderança. A Bíblia diz que quando eles saíram, tinha uma nuvem que os guiava no seu caminho. Quando a nuvem subia, o povo desarmava acampamento. Quando a nuvem se mexia, o povo andava embaixo da nuvem. Quando a nuvem parava, o povo parava. Quando a nuvem descia, o povo armava o acampamento. Eles foram guiados pela nuvem. Aqui em Manaus dá para a gente ver isso claramente, né? Ontem estava aquele calor tremendo. Na hora que eu saí, que eu fui subindo, tinha uma nuvenzinha. Atravessei o quintal aqui debaixo de uma nuvem. Ai, que frescor, cheguei lá. Porque quando não tem nuvem nenhuma, você sente aquele calor. O pastor Larry contava uma ilustração muito interessante, dizendo que você está trabalhando no sol, numa calor desse daqui de Manaus, escrevendo assim, você puxando o ar e o ar vem quente. De repente você vê uma nuvenzinha chegando assim próxima do sol. E você fica alegre, você fica torcendo para que aquela nuvem seja empurrada um pouquinho para esconder o sol um pouquinho. E de repente ela vem assim e consegue esconder pelo menos a metade do sol e você já sente aquele frescor. Aí ele parou a pregação e falou assim: no inferno não tem nuvenzinha. É quente o tempo todo. Tem esse frescorzinho, mesmo que seja um segundo. A nuvem no deserto protegia eles desse calor intenso. Imagina, deserto, calor. A região desértica, ele é uma região muito diferente da nossa aqui, porque a nossa região aqui, ela esquenta com uma velocidade muito lenta e ela resfria com uma velocidade muito lenta também. Isso aqui talvez leva um dia inteiro para acontecer. No deserto não é assim, porque não tem vegetação e porque não tem os morros, não tem corrente de ar. No deserto isso aqui acontece assim, ó. Esquenta de uma vez e depois esfria de uma vez. Também ela não vai resfriando até o sol chegar de novo, não. À noite a temperatura cai para abaixo de 0. Então a Bíblia diz que de dia a nuvem era sombra para eles e à noite era uma coluna de fogo que os aquecia. Pode imaginar um negócio desse? E ainda murmuraram. Pode imaginar o que Deus está fazendo com a sua vida aqui, nesse tempo de seminário? E ainda tem murmuração. E ainda tem gente que pensa: não aguento mais, tira-me do vale.
É difícil ser Deus, amados. Não é fácil. Por muito menos que isso, se o cetro de justiça estivesse nas mãos de qualquer um de nós aqui, vida já teria extinguido da terra. Mas o povo foi guiado pelo deserto, no deserto pela nuvem. A nuvem veio conduzindo o povo. Antes da saída, lógico, o faraó não queria deixá-lo sair. Então, Deus falou para eles, olha, eu vou mandar as pragas. E começaram-se as pragas. Né? Você vê que as pragas têm uma sequência lógica, né? Veio o sangue, depois vieram as moscas, depois vieram as rãs, depois... Uma tragédia foi trazendo outra. A 10ª praga, cada uma das pragas era uma bofetada de Deus em um deus do Egito. O Egito tinha vários deuses, eles criam em muitos deuses. O Egito, o Nilo era um deus, as águas eram um deus. O primeiro que Deus fez foi bofetada nesse daí, se transformou em sangue. Os animais eram deuses, os astros eram deuses. Deus foi eliminando as crendices do Egito, cada uma delas. Saraivadas de pedras, escuridão ao meio-dia, o sol. A 10ª praga foi a morte dos primogênitos, porque Faraó era um deus, e o filho de Faraó também seria um deus, também era adorado como um deus. E aquela 10ª praga ali feriu diretamente a descendência de Faraó. Então abra sua Bíblia comigo aí no capítulo 12 de Êxodo. Eu vou apagar esse desenho lindo que eu fiz aqui. De novo, você pega uma folha de caderno. Josimar já me ajudou aqui fazendo a separação do quadro. Você faz uma separação aí na sua folha. E nós vamos ver aqui sobre a Páscoa. Que é a 10ª praga. Você faz a sua separação aí do meio. E de um lado nós vamos colocar os aspectos da Páscoa judaica. E do outro lado da linha nós vamos olhar para o cumprimento da profecia em Cristo Jesus. Embora nós adoramos por quem Ele é, não pelo que Ele me dá. Ainda que a figueira não floresça. Isso não pode ser uma teoria longe de nós. Isso não pode ser uma frase que eu fale na hora que está tudo bem, que o dinheiro está na conta do banco. Isso tem que ser alguma coisa que eu vou entrar para a eternidade com isso. É muito perigoso louvar a Deus quando está tudo bem e negá-lo quando algumas coisas saem de fora daquilo que eu imagino que deveria ter acontecido. Você acha que Davi escreveu o Salmo 23 na hora que ele estava no palácio, deitado numa rede, e alguém abanando ele com uma pena de pavão? Não, amados. O Senhor é o meu pastor e de nada sentirei falta. Foi quando Saul estava perseguindo ele e ele estava com fome. Você acha que ele falou assim, ainda que eu atravesse o vale da sombra da morte, ele estava assistindo Netflix lá no palácio? Não. A espada de Saul estava na costela dele. Aí a gente cria uma zona de conforto e começa a exigir de Deus que aquilo ali não acabe. E Deus tem que tirar
uma perseguição ali, alguma coisa para poder tirar você, para você mostrar, né? Nós devemos servi-lo pelo que Ele é, não pelo que Ele nos dá. Morte dos primogênitos, Deus estava desenhando na cabeça do homem como que se daria a salvação. Olha, o desejo de Deus era mostrar para ele a cruz. Eu estava assistindo uma vez History Channel e entrevistaram um rabino em Israel. Na época, né, ele era considerado um dos homens mais influentes lá dos judeus. E o repórter perguntou para ele assim, falou assim: Rabi, define a Torá para nós em poucas palavras. Sabe o que esse homem falou? Não sei falar já. Ele falou assim: amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua força, e o teu próximo como a ti mesmo. Todo o resto são comentários. Olha o que esse homem falou. Meu amado, a Bíblia, Velho e Novo Testamento, se resume em fazer o melhor possível para Deus, o melhor possível para o seu próximo. Todas as histórias da Bíblia é só uma forma de Deus ilustrar como isso vai acontecer. É por isso que, se você se especializar em textos bíblicos, for lá para Jerusalém e debruçar-se em cima do manuscrito do Mar Morto e aprender hebraico, aramaico, e se não tiver amor, nada disso aproveitará. A Torá se resume em amor. Todo o resto são comentários. Toda a história do Velho Testamento, tudo que Deus estava construindo no Velho Testamento, por isso que a cruz é o centro do mapa. Porque você só faz sentido o Velho Testamento se você examinar olhando para a cruz. Só faz sentido o Novo Testamento se você examinar olhando para a cruz. Céu não existe se não passar pela cruz. Entende isso, amados? Porque depois que o homem pecou, o primeiro aspecto da Páscoa é que no 10º dia eles teriam que separar o cordeiro. Repita comigo: separar. Separar. Mais forte: separar. Separar. Isso era importantíssimo. No 10º dia, os judeus eram um povo agrícola, sempre foi, até no deserto eles tinham animais. Era para eles chegarem lá, e no 10º dia, né, naquele dia específico, eles tinham que ir lá no seu curralzinho e tiraria de lá uma ovelha perfeitinha, macho de 1 ano, no auge da sua força, e eles separavam o cordeiro no 10º dia. Verso 4, leia. Entretanto, se a família for pequena para decidir o cordeiro, então se juntará com o vizinho mais próximo de sua casa, conforme o número de pessoas. O cordeiro será escolhido na proporção do que cada um puder comer. O segundo aspecto da Páscoa era compartilhar o cordeiro. Repita comigo: compartilhar. Compartilhar. Isso aí. Por que isso era importante? Evangelho é relacionamento. Você pode imaginar que dentro do seminário, se Deus mandar você compartilhar o cordeiro do seu vizinho, e você olhar, Deus me livre. O que nós estamos fazendo aqui? Você pode imaginar no dia da ceia, se o ministro falar assim: troca o copinho da ceia com o irmão que está do seu lado, e você olhar e
Você pode imaginar que cristianismo é esse que nós estamos vivendo? Eu já vi gente voltar da porta da igreja quando viu os elementos da ceia lá. Deus me livre, hoje é dia de ceia, eu não estou preparado. Eu já vi pessoas que me ligaram, pastor, hoje vai ter ceia? Por que você está perguntando? Ah, então eu não vou. E não ia na igreja. 3 domingos aparecerás, o quarto não vai. É dia de ceia. Você pode imaginar um negócio desse? Isso é um atestado de duro de coração, amados. Por que compartilhar o cordeiro era importante? Porque você não entra no céu sozinho. Ninguém serve a Deus sozinho. Escuta o que eu vou falar para você, querido. Sozinho você vai mais rápido. Acompanhado você vai mais longe. Sozinho você não vai ao céu. Não se auto-envie. Não se alie a pessoas que estão se auto-enviando. Sai fora desses, são loucos. Não se alie a pessoas que não pode olhar no olho de todo mundo e ministrar a paz. Não é um evangelho. Se você tem divisões, sempre que depender de vós, tem de paz com todos os homens. Eu gosto de todo mundo? Não. Eu concordo com todo mundo? Não. Mas eu tenho que ter paz com todos os homens. Porque amor não exige nada em troca. Então, se depende de mim, eu vou amar. Se a pessoa não quer, aí é outra história. Mas sempre que depender de mim, eu vou ter paz com todos os homens. Compartilhar o cordeiro. Então vamos pensar. Eu, a minha esposa e o Caleb. Caleb come pra caramba. Vocês já viram, né? Mas mesmo com o Caleb em casa, ia ser difícil para a gente comer um cordeiro de 1 ano. É um bicho grande. Então a minha casa não seria suficiente para comer um cordeiro todo. E tinha que comê-lo todo naquela noite. Não podia sobrar nada. Então o que eu fazia? Eu chamaria o meu vizinho mais próximo. Aí vamos supor que o vizinho mais próximo eram os 3 aqui. Eu, minha esposa, o Caleb, mais os 3. Opa, não dá. Eu vou chamar mais um vizinho do outro lado. Agora deu. E a Bíblia diz, conforme o número que vão comer o cordeiro, era para compartilhar o cordeiro. Eu já participei de ceia, mas eu já fui diácono. Ia passando o elemento assim, o cara. Fazia até uma cara espiritual, né? Ou não tem parte. A profecia indicava que eu tinha que fazer isso. Se eu me negasse isso, eu estou negando a profecia. A faca ia cair também na minha cabeça. Se fizesse indignamente, vamos supor que eu não vou compartilhar com ele do cordeiro. O que acontecia? Era para eles tirarem o cordeiro lá do curralzinho. É X aqui, né? Examinar o cordeiro. Era para eles tirar o cordeiro lá do curralzinho deles. E de novo, aqueles que iriam comer o cordeiro tinham que reexaminar o cordeiro. Fazia-se um reexame do cordeiro. Então vamos supor que no nosso exemplo, nós íamos lá, separávamos o cordeiro, definíamos que nós 3 aqui, os 3 ali, mais a minha casa, iríamos comer. No 14º dia, nós voltaríamos lá naquele curralzinho, pegaríamos de novo o cordeiro e teríamos que fazer um reexame no cordeiro. Se porventura o animal tivesse apresentado alguma dificuldade ou alguma anomalia, começasse a babar, ou começasse a soltar pelo, ou começasse a mancar, opa, não serve. Esse animal tinha que ser descartado.
solto. Outro teria que vir para o lugar, mas não teria tempo hábil para o reexame. Então o que tinha que fazer? Eu iria me juntar a uma outra casa, eles iriam juntar a outra casa, eles iriam juntar a outra casa. Aí vamos supor que nesse primeiro exame eu escapei. Tudo bem, eu peguei aqui, mas aquelas duas ali, não vou com a cara delas de jeito nenhum. Mas agora o meu cordeiro não passou no teste. E eu tenho que bater na porta delas para comer com elas. Está vendo? Sempre que depender de vós, tende paz com todos os homens. Certa vez o profeta chegou na casa de uma viúva. E ele falou assim: olha, você traga as vasilhas que você tem lá, que não vai faltar azeite na sua botija, mas não traz pouca não, pega emprestado. Se essa viúva fosse membro de muitas das nossas igrejas pentecostais hoje em dia, talvez não ia ter vizinho para emprestar vasilha para ela. Eu me lembro aquela lá, a mãe faladeira, mete o pau em todo mundo, não presta nada. Só ia ter umas 3 marmitinhas de azeite. Não ia dar para ela. Você está vendo? O que adianta? E depois ainda usa a palavra de Deus ainda e fala assim: não há profeta sem honra, senão na tua própria casa. Eu vou para lá e eles me recebem. Mas aqui, Jesus não falou isso, amado. Isso é uma deturpação do que Jesus falou. Se tu uma bênção, aonde você estiver, as pessoas têm que reconhecer você como boca de Deus, tem que ser uma bênção. Se você não é uma bênção aonde você está, tem alguma coisa acontecendo ali. É melhor você rever os seus conceitos, porque, como eu falei, né, tem gente que é uma bênção quando chega, tem outros que é uma bênção quando vão embora. Né? Graças a Deus, fica um livro desse daí. Reexaminar o cordeiro era um aspecto importantíssimo da Páscoa. Se o cordeiro fosse defeituoso, as pessoas teriam que unir-se a outras casas. Imagina você sair batendo na porta de um monte de casa, o anjo da morte já está chegando, e você do lado de fora batendo porta: deixa eu entrar, por favor, eu devolvo aquilo que eu peguei emprestado. Tem gente que lê esse texto, né, e fala assim: tu emprestarás e não pega emprestado. Ele está achando que é porque Deus vai encher o bolso dele, ele não vai precisar de pegar emprestado. Não é isso não, amados. O que a Bíblia está dizendo é para você se contentar com o que você tem, e não sair pegando coisa emprestada dos outros, principalmente pegar e não devolver. Vai lá para o seu quarto hoje e vê se não tem um livro lá que você pegou emprestado e está lá ainda. Vê se não tem um sapato que você usou na formatura do ano passado e ainda você não devolveu. Porque o que adianta você chegar aqui e pregar um bom sermão e o outro está olhando para você e fala assim: rapaz, aquele sapato ali é meu. Ele não está falando nada, mas aquele sapato ali ele pegou emprestado e não devolveu. Que vergonha. O cristianismo não pode ser desse jeito, não. Eu já vi gente falar assim: não, eu não fui na festa porque eu não tinha roupa. Eu nunca vi você pelado. Como é que não tem roupa? Pastor Rick Warren é um pastor que eu admiro muito e eu acompanho os devocionais dele, recebo todos os dias o devocional dele. Tem uma mensagem dele que ele fala assim: tem gente que gasta o dinheiro que não tem para comprar coisas que não precisa para impressionar quem nem conhece. E o quinto é o sinal de sangue. Quando eles separavam o cordeiro, separavam as pessoas que iam compartilhar, o terceiro era examinar o cordeiro, e o quarto é que é o reexaminar o cordeiro, e o quinto era o sinal de sangue. O que era o sinal de sangue? O judeu não pode com carne sufocada. Então o cordeiro era para ser imolado. Cortava-se a jugular do cordeiro. E eles iam na porta das suas tendas ou das suas casas e colocavam um sinal de sangue aqui, colocavam um sinal de sangue aqui, colocavam um sinal de sangue aqui. O sangue do cordeiro era colocado dentro de uma bacia
e com uma esponja chamada esopo, era uma planta, eles molhavam aquele sangue e vinha assim nos umbrais e na verga da casa e sujava de sangue. Quando isso acontecia, a Bíblia diz que naquela noite o anjo da morte passaria pelo Egito. Nas casas aonde visse o sinal de sangue, o anjo passaria por cima e nada de mal aconteceria naquela casa. Nas casas aonde não houvesse o sinal de sangue, o anjo da morte iria entrar e todo o primogênito, tanto de homens como de animais, morreria naquela noite. Isso foi em todas as casas do Egito, inclusive no palácio de Faraó. Então, se você fizesse a preparação da Páscoa, mas errasse em um desses requisitos, o anjo da morte iria entrar e na sua casa iria haver morte do primogênito. Nas casas aonde tem o sinal de sangue, o anjo passaria por cima. É exatamente isso que quer dizer a palavra Páscoa. É passar por cima, é passagem. Em inglês faz mais sentido, que é pass over, passar por cima. É isso que a palavra quer dizer, né? Infelizmente, por causa do paganismo, Páscoa se transformou em ovos de chocolates. Mas em inglês, você tem um nome Easter, que é essa Páscoa de ovinhos de chocolates, e você tem Passover, que é a Páscoa dos judeus. São dois nomes distintos. Passover é junto aqui, tá? É a palavra dessa Páscoa judaica, e Easter é a Páscoa ovinhos de chocolate. Infelizmente, no português, tudo chama Páscoa e você fica achando que Páscoa é chocolate da garota. Tem nada a ver com isso, né? Vamos para o seu cumprimento em Cristo Jesus. Todo mundo aqui, até agora, tem alguma pergunta? Abra aí comigo João, capítulo 12. Evangelho de João, capítulo 12. Alguém leia para mim o verso 1 bem alto. Depois da Páscoa, Jesus foi para Betânia, onde estava Lázaro, que havia morrido e foi ressuscitado dentre os mortos. Então, deixa eu te explicar uma coisa. Jesus veio, se humanizou, se apresentou aos homens, mas Jesus veio com um checklist nas mãos. Isso tinha que se cumprir para que salvação fosse estabelecida. Jesus sabia pela profecia que ele morreria na Páscoa. Jesus sabia pelas evidências que ele morreria naquela Páscoa. Não daria tempo para mais um ano, porque o ministério de Jesus ele passou por um ano da popularidade, um ano crescente e o ano da impopularidade. Ele já estava aqui, ó. Os judeus já estavam muito enraivecidos com Jesus, muito. No capítulo 11 de João, Jesus foi visitar o Lázaro que havia morrido e Lázaro ressuscitou. Você se lembra da história? Quando os judeus viram Lázaro de volta em casa, eles ficaram apavorados. Falaram assim, ó, se nós não pararmos isso, nós vamos perder o nosso emprego. Depois vão vir os romanos e vão nos tomar o nosso cargo. Nós temos que matar esse homem. E no capítulo 11, então, tomaram acordo para matar Jesus. Até o sumo sacerdote, que era uma figura importante na religião judaica, foi ele que falou, né? Vocês não sabem de nada. Vocês não sabem que nas escrituras estava dizendo que um tem que morrer pelos seus irmãos, pelos pecadores? E a Bíblia diz assim, ele não falou isso de si mesmo, mas sendo o sumo sacerdote naquele ano, profetizou. Exatamente como a Páscoa pedia.
A Páscoa pedia a congregação tinha que olhar e tinha que determinar: esse camarada é justo, senão a profecia não servia. Ou seja, Jesus não podia provocar a sua morte. Jesus não podia oferecer-se para morrer como um Marte somente, né? Ou suicídio, ou atropelamento, ou espada, ou apedrejamento. Jesus tinha que morrer e satisfazer a lei, senão a profecia não teria a consciência deles. Mas tocar num prédio público, as pessoas iriam vê-lo e ele não poderia comer a Páscoa. Pode imaginar a hipocrisia disso? Você está vendo como que manipular a lei sem o espírito da lei é extremamente hipócrita? Entregaram Jesus para a guarda pretoriana e então Pilatos interrogou Jesus, mandou ele para Herodes, Herodes devolveu para Pilatos e Pilatos reinterrogou Jesus, reexaminou Jesus e chegou à seguinte conclusão. Olha aí o verso 38. Perguntou-lhe Pilatos: que é a verdade? Tendo dito isso, voltou aos judeus e disse: eu não acho nele crime algum, vou soltar. Pilatos chega com Jesus assim do alto do alpendre, os judeus lá embaixo. E note, no aspecto da Páscoa, os judeus a ovelha era para ser reexaminada e quem fosse comer era para dar o veredito. É pura, serve para o sacrifício. Pilatos chega com Jesus e fala assim: eu não vi nele crime algum, eu vou soltá-lo. E os judeus lá embaixo falaram assim: não, solta Barrabás. Barrabás é ovelha defeituosa, solta Barrabás. Jesus é ovelha perfeita, crucifica-o. Consegue ver aqui a profecia se cumprindo no nariz deles, e eles não estavam vendo. Por causa da raiva que eles estavam com Jesus e querendo se livrar de Jesus, eles preferiram soltar um bandido, que a Bíblia fala que Barrabás era sediador, homicida. Solta Barrabás. Barrabás é a ovelha defeituosa, crucifica Jesus. Jesus é a ovelha perfeita, serve para o sacrifício. O aspecto da Páscoa: Jesus foi reexaminado por Pilatos e encontrado justo, foi entregue para o sacrifício. O quinto aspecto da cruz, da Páscoa, era o sinal de sangue. Olha, se você traça linhas retas, o que você tem? O sinal da cruz. A Páscoa aconteceu no ano 456 a.C. Se você considerar os 30 anos de ministério, por pelo menos 1570 vezes antes da cruz, os judeus sujaram as portas da sua casa, fazendo o sinal da cruz. E quando eles viram Jesus pendurado no madeiro, ele falou assim: se tu és filho de Deus, desça daí. Eles faziam o sinal da cruz, mas não identificaram que aquele da cruz ali era o Salvador. Eu já falei isso num auditório e uma pessoa falou assim: mas pastor, por que os judeus não viram? Olha bem, amados. Paulo diz que quem come e bebe a ceia sem discernir o corpo, come e bebe o juízo para si. Os judeus, por pelo menos 1570 vezes, comeram a Páscoa, e quando viram a concretização dela, não identificaram o que era a Páscoa. Nós temos 2000 anos que comemos a ceia. Será que nós entendemos bem o que nós estamos fazendo? Porque é muito fácil da gente olhar para os judeus e identificar o erro deles. Assim, olha como que eles foram incrédulos. Mas a Bíblia fala não para nós examinarmos os judeus, cada um examine-se a si mesmo. Você consegue discernir o corpo ao olhar para os elementos da ceia? Porque a ceia é hoje o cumprimento da nossa Páscoa. A
Bíblia fala que todas as vezes que nós comemos o pão e bebemos o cálice, nós estamos anunciando isso aqui, até que Jesus venha. Fantástico isso, né? Vamos parar por aqui hoje. Amanhã a gente começa daqui de novo. Deus abençoe você.